seja o nome do Senhor. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs aqui nesta manhã. Amém. Quero convidar você para abrir sua Bíblia, me ajudar nessa leitura no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a partir do versículo de número 7 até o 11, para a nossa reflexão na palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, começando no versículo de número 7 e seguindo até o 11. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. A palavra do Senhor diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu no terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda falou-lhes largamente até o romper da alva, e assim partiu. Amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, podem se sentar, estejam à vontade. Quero dizer a todos os nossos irmãos e irmãs que é um grande privilégio para mim, mais uma vez, poder estar aqui, contar com essa grande misericórdia de Deus que tem nos sustentado com vida até este momento, para podermos adorar o nome dEle e glorificar a Ele, que é digno da nossa adoração, de todo louvor, honra e glória. Amém. Ouvindo aqui as falas do pastor Linderley aqui sobre alguns perigos que rondam, né? A nossa família, que rondam a nossa casa, que rondam a nossa vida, como a lição bíblica disse para nós também da parte da manhã, um pouco mais cedo, que deveríamos estar atentos e termos cuidados, né? Porque de fato essas coisas, elas estão aí, elas acontecem e a gente precisa ter mesmo esse cuidado todo com a nossa vida. Por isso, o tema de nosso hoje, nada combinado, nem premeditado, nem sabia que ele tinha visto o vídeo, porque não me mandou também o vídeo, né? Só mandou para o pastor Hamilton. O perigo da janela. Esse é o tema da nossa mensagem, nossa reflexão aqui nesta manhã. E é o perigo da janela. Vamos pensar aqui um pouco hoje sobre esse tema, dentro do texto que nós já lemos aqui, que foi proposto para nós nesta manhã. Essa mensagem hoje, ela tem um vislumbre, né? Ela visa mostrar para a gente que muitas vezes nós estamos com a nossa vida em lugares errados. Às vezes a gente anda em alguns lugares que são lugares errados, né? Às vezes nos portamos de formas erradas em lugares certos também, e isso pode trazer consequência drástica para a nossa vida, tanto na parte espiritual quanto física. Então essa mensagem já tem essa missão, esse objetivo, né? De mostrar para a gente a forma como devemos conduzir a nossa vida, o que fazer e onde nós devemos estar sempre cuidando da nossa vida conforme Deus deseja. O apóstolo Paulo estava na cidade de Troade, ele passa por ali para estar com aqueles irmãos, e percebemos que era a sua terceira viagem missionária, e pela Bíblia, a última viagem missionária que ele iria fazer, talvez a última vez que ele pudesse estar na cidade de Troade com aqueles irmãos que ali estavam, que ali viviam, porque quando ele chegasse lá, chegasse à sua casa, né, seria conduzido a Jerusalém, iria ser preso e não teria oportunidade de fazer outras viagens. Escreveu várias cartas poderosas, maravilhosas, né? Mas Lucas, ele narra para a gente, e a impressão que o texto dá é que Lucas estava junto nessa viagem, porque ele se insere, né, na palavra, enquanto nós estávamos partindo pão, enquanto ouvíamos. Então ele estava junto ali, colocando-se dentro daquela situação,
participando ali com Paulo naquele momento. E o texto que nós lemos aqui, ele diz para a gente que Paulo traz uma pregação de despedida. Era um discurso de despedida dele na cidade de Troade, que ele iria se despedir dos irmãos, iria embora, e aquele discurso de Paulo, ele fica um pouco prolongado. E o pastor disse assim: eu vou ser sucinto. Paulo não foi nada sucinto. A pregação dele se prolonga até a meia-noite, ele pregando, falando. Deixa eu ler o texto aqui nessa versão aqui que nós lemos, que é revista e atualizada, e ela diz que no primeiro dia da semana. Quando eu li esse texto na nova tradução linguagem de hoje, ela fala assim: e no sábado à noite. E aí o escritor dessa Bíblia lá, o tradutor, ele coloca embaixo uma nota e diz assim: como os judeus acreditavam que após o pôr do sol do sábado já era um novo dia, então por isso era o primeiro dia da semana, né? Então, os judeus acreditavam, nós acreditamos, né? Também, porque nós cremos assim na palavra de Deus, e após o pôr do sol já se começa um novo dia, e a gente percebe que era um sábado à noite, não era propriamente uma vigília, né? Alguns autores dizem que parece que era uma vigília, que ia até a meia-noite. Outros dizem que parece que era uma ceia, estavam partindo pão. Ainda uma outra terceira ideia é de que aquele partir de pão era apenas uma comunhão mesmo, como Atos 2:42, que diz que partiu o pão com alegria e com singeleza de coração. Então eles estão ali reunidos, estão adorando a Deus, estão cultuando a Deus. Paulo está pregando a palavra de Deus na cidade de Troade. O discurso dele que vai até perto da meia-noite, e os irmãos estavam todos reunidos naquele lugar. Era uma casa que tinha 4 pisos. Eles estavam no terceiro andar. Se for contar como nós contamos, né? É o primeiro embaixo, é o térreo, ou é o primeiro piso. Depois é que vem o primeiro andar, segundo andar, e assim sobe um prédio, né? Um edifício, contando os andares. Eles estavam lá reunidos neste terceiro andar, e eles adoravam a Deus, todo mundo junto, muitas luzes acesas, era um local muito claro, né, para que não pudesse dar sono em ninguém. Talvez era uma ideia, uma estratégia, né? E entre esses irmãos tinha um jovem, um rapaz lá, o nome dele era Eutico, e esse rapaz, ele resolve assentar-se para assistir a pregação em um lugar não muito conveniente. Ele resolve se assentar onde? Na janela. Ele vai para a janela da casa, em uma das janelas, ele se assenta naquela janela, e ali da janela ele fica ouvindo a pregação, ouvindo a palavra de Deus. E nós já conseguimos perceber que não era um lugar muito legal para se sentar, era um lugar impróprio, né? Eu imagino que naquela casa, como era um culto de despedida, o apóstolo Paulo estava lá, creio eu que tinha muitas acomodações, muitos lugares para as pessoas se assentarem, para confortavelmente, né, dentro da sua forma de oferecer acomodações confortáveis. Porém, Eutico, aquele jovem, ele resolve se sentar na janela. A gente pergunta, mas por que, né? Que Eutico resolve se assentar na janela se tinha acomodações? Aí eu escrevi aqui na minha mensagem que tem um ditado dos jovens, né? Que fala assim: jovem é outro papo. Já ouviram esse ditado ou não? É só do meu tempo? Do seu também, né? Ainda bem, o senhor está no velho assim, né? Muito bem, jovem é outro papo, gosta de coisas difíceis, jovem gosta de coisas arriscadas, jovem gosta de alguns lugares onde a gente acha estranho. Talvez tenha sido esse o pensamento de Eutico, né? E a história vai apresentar para a gente aqui, essa história de Eutico, que havia ali para ele pelo menos 3 perigos que eram iminentes na vida dele, naquele lugar, ou de qualquer pessoa que resolvesse se arriscar, né? Vamos perceber que um dos primeiros ali que nós vamos encontrar era a altura. Eles estavam em um lugar que não era convencional, não era uma igreja no térreo. Eles estavam lá em cima, no terceiro andar. Então o primeiro perigo que se apresenta aqui para ele é a altura, né? Porque se fosse talvez uma janela no térreo, o máximo que ela teria era 1 metro de altura, que é normalmente a medida da janela, né? Os pedreiros e carpinteiros aí já sabem disso, que é 1 metro de altura, na média, as janelas de uma casa.
Porém, eles não estavam no solo, não estavam embaixo, estavam lá no terceiro andar. E somando e contando assim, o prédio provavelmente a 12 metros de altura. Dá para você imaginar onde eles estavam? Lá em cima, com aproximadamente 12 metros de altura. E esse rapaz resolve assentar-se exatamente na janela. Uma janela é colocada numa casa, ela tem objetivos, né? Qual é o objetivo da janela? O objetivo de uma janela é trazer claridade para a casa. O primeiro objetivo é trazer claridade, é fazer com que a gente consiga ver as coisas para o lado de fora. O objetivo da janela é entrar ventilação dentro da casa. Não é esse o objetivo? Mas às vezes entram algumas coisas que a gente também não gostaria pela janela. Quando dá um vento, né, as mulheres correm fechar a janela porque vai entrar poeira dentro de casa. Ainda mais agora com essa queimada que está tendo aí, né? Cheio de pozinho de queimada na área. E se dá um vento, a gente corre fechar a janela porque às vezes entra pela janela algumas coisas que não são boas. E nós percebemos então que esse rapaz, ele resolve se assentar lá, porque quem sabe da janela, ele conseguia ouvir um pouco a palavra de Deus aqui dentro, e um pouco ele conseguia ver o que acontecia do lado de fora. Do lado de fora sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem algo se passando, sempre tem alguma coisa rolando lá do lado de fora, e quem sabe ele conseguisse olhar um pouco para dentro e um pouco para fora. Você já viu falar que tem crente que tem um pé na igreja e um pé no mundo? Né? Às vezes ele está um pouco na igreja e um pouco no mundo. Tem muitos crentes eúdicos, né? Que gostam de ficar na igreja, mas também um pouco no mundo. Às vezes até dentro da igreja ele fica no mundo. Celular na mão, WhatsApp, Facebook, né? Às vezes acontece, né? A gente de vez em quando surpreender alguém que está lá olhando alguma coisa, dando uma navegada dentro da igreja, enquanto o culto está acontecendo, enquanto o pregador está suando aqui na frente, enquanto o grupo de louvor está aqui, né, dando o melhor de si. Às vezes há pessoas que estão dentro, mas o pensamento está lá fora. Então tem crentes desse jeito, né? Que às vezes fica meio dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Era mais ou menos assim que eu estava. Ele estava sentado na janela, meio que dividido entre as duas coisas. E assim esse rapaz, ele vai ficando, e ele começa a perder a atenção das coisas de dentro. Presta atenção. Quando você começa a dividir muito a sua atenção com as coisas de Deus e as coisas do mundo, a tendência é que você comece a perder a atenção pelas coisas de Deus. Quando a gente começa a ficar muito em cima do muro, a tendência é perder a atenção. E ficar em cima do muro não é uma coisa boa, porque em cima do muro você está dividido, você não sabe se pula para lá, você não sabe se pula para cá. Eu vi um pregador um dia fazer uma ilustração, não é nada bíblico, nem é real, né? Mas uma ilustração que ele fez de uma mensagem, que o cidadão estava em cima do muro, e de um lado do muro estava Deus, e do outro lado estava o inimigo. E aí os anjos de Deus lá gritavam: ei, pula para cá, vem para cá, desce para esse lado. E do outro lado o inimigo quieto, não fazia nada. E os anjos lá gritando: ei, pula, torcida organizada, vem para cá. Aí de repente o outro ficou e falou assim: mas não estou entendendo esse negócio. Ô seu inimigo, ali o povo está tentando pular para lá, os anjos, o senhor não fala nada, por quê? Aí ele falou assim: porque quem está em cima do muro já é meu, eu não preciso fazer por você pular para cá. Então, irmãos, a gente andar com um pé na igreja e um pé no mundo é muito perigoso. A gente começar a dar atenção para as coisas que estão lá fora, que atraem a nossa atenção, podemos perder a atenção das coisas que estão dentro da igreja, dentro da palavra de Deus, pois a janela para o mundo, ela é muito colorida e muito atraente. Nós ouvimos hoje na lição bíblica, né? Não é nada
chega com uma aparência ruim, ou agressiva, ou grosseira. Não, a janela para o mundo ela é atraente, ela é uma janela que nos atrai, que chama a nossa atenção, né? E quando as pessoas vão para a janela, elas começam a dar asas à sua curiosidade. Quando ele começa a olhar para o lado de fora, quando começa a olhar para as coisas que estão fora, quando começa a imaginar aquilo que está lá do outro lado, ele começa a dar asa para a sua curiosidade e, quem sabe, ele começa a querer saber como é aquilo lá. Como será que é? O que vai acontecer se eu for lá? Né? E parece que nesse momento outras pessoas, né, começam a dar força mesmo, né, para ir lá, para você conhecer, para saber, dar um incentivo. Quando a gente serve a Deus e quer ficar na presença de Deus, nós não podemos dividir a nossa atenção. Nós não podemos abrir a janela, porque é muito perigoso que a gente abra essa janela. Uma coisa que é perigosa nesse sentido, por exemplo, é a distração. Porque nós já tivemos aqui os perigos, ó. Primeiro perigo era a altura, segundo perigo era a janela aberta, terceiro perigo é o sono. A distração nos leva ao sono. Quando a gente começa a se distrair, nós começamos a nos distrair com algumas coisas, a gente tem o perigo de ser levado ao sono. Na verdade, o sono não é uma coisa ruim. O sono é ruim? Não, o sono, quando ele é dormido na hora certa, na medida certa, ele faz bem. Sono bem dormido, ele rejuvenesce a gente. Sono bem dormido, ele organiza os pensamentos. Sono bem dormido, ele traz saúde para os olhos e para o corpo. Então o sono ele faz bem. Ele não é ruim em si mesmo. O sono não é uma coisa má. Porém, o sono, na hora errada, ele traz graves consequências. Vou te dar aqui alguns exemplos. Dormir ao volante enquanto se dirige. Terrível, né? Às vezes acontece com algumas pessoas de dar um cochilo, e quando pensa que não, invade a outra pista, causa um acidente, quem sabe morre ele, morrem outras pessoas, causam grandes prejuízos, porque dormiu na hora errada. A moçada aí agora, dormir na hora da prova. Não dá, né? Se você cochilar na hora da prova, vai reprovar. Porque você não vai conseguir, tem que dormir antes para descansar a sua mente, né? Olha, tem exemplo de pessoas que dormiram e tiveram consequências ruins. Sansão, enquanto ele dormia, cortaram o seu cabelo, e ele perdeu o cabelo e a força. A parábola das 10 virgens diz que todas elas dormiram, só que 5 delas dormiram despreparadas. E o que aconteceu quando elas despertaram o convite, lá veio o noivo, e elas ficaram para o lado de fora, não conseguiram entrar para as bodas, elas não tiveram o direito de entrar. Então, algumas situações na vida, o sono, ele traz prejuízo. A gente vai ver nessa história aqui, que Eutico, por exemplo, ele dormiu na hora errada, ou no lugar errado. Se tivesse pedido licença, ele ia embora dormir, né? Irmãos, eu não aguento mais, porque já vai dar meia-noite, a pregação está grande, que não está nem cantando os louvores de guerra aqui para dar uma agitada, né? Então eu vou dormir. Aí ele podia sair de lá, pedir licença, ia tranquilo, não ia acontecer nenhum problema. Mas ele não fez isso, ele dormiu na hora errada, na hora da pregação da palavra de Deus. Mas a pergunta não é se ele dormiu, a pergunta é por que ele dormiu? Por que Eutico dormiu? Por que ele cochilou? Por que deu aquele lapso nele naquele momento? Provavelmente ele tenha perdido o interesse pelas coisas de Deus. Muito provavelmente ele perde o interesse pelo que está acontecendo, e aí as pessoas vão se afastando aos poucos, né? Começa a se afastar da igreja, hoje eu não vou, aí daqui a pouco eu não vou de novo, e começa a perder o interesse pelas coisas de Deus, começa a se desinteressar pela palavra de Deus, começa a faltar de vez em quando, e as faltas vão se tornando mais frequentes até que o momento ele desiste de vez. Esse é o sono espiritual, irmãos, que muitas pessoas têm dormido.
Quantas pessoas você conhece aqui nessa igreja, nesse lugar, que estavam aqui há algum tempo atrás e hoje você olha um culto e não está, outro culto ela não está, e assim por diante, não estando, porque as pessoas estão dormindo espiritualmente, porque estão pegando no sono na hora errada, do jeito errado. Não podemos dormir espiritualmente, temos que estar acordado, temos que estar atento, temos que ser vigilantes, senão a gente corre o risco de perder algo muito valioso, a nossa salvação, a vida eterna. E não adianta pensar, não, eu sou o bom, comigo não acontece isso. Se você vacilar, meu irmão, se eu vacilar, se a gente bobear, acontece conosco. Se sentar na janela e tirar a atenção das coisas de Deus, corre um sério risco de morrer espiritualmente. Nossa mensagem hoje sobre o perigo da janela, a pergunta para a gente é: quais são as janelas que têm te seduzido? Quais são as janelas que têm chamado a sua atenção? Quais são as janelas que têm se aberto na sua frente e têm tirado a sua atenção das coisas de Deus? Seria a internet? Seria os programas de televisão? Seria o trabalho excessivo que rouba a nossa energia, o nosso tempo, e que a gente diz: não tenho tempo, não tenho energia, não aguento ir para a igreja? Muitas podem ser as janelas. Talvez você está vislumbrando outra aí agora, uma janela que eu não falei aqui. Seja qual for a janela que tem te seduzido, que tem te atraído, eu quero te dizer: feche urgentemente essa janela. Na internet existem muitas janelas, e o nome já é janela, né? Temos que ter cuidado com as janelas que nós abrimos, seja na internet, seja na nossa casa, seja na rua, seja onde quer que nós estivermos. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado nos últimos tempos, o que você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei: se você diagnostica que tem alguma janela aí que está te atraindo a sua atenção, que está tentando te roubar de dentro das coisas de Deus, te levar para fora, feche, saia dela, fuja dela imediatamente, porque ela é perigosa e ela leva, quando a gente menos pensar que não, quando você menos se imaginar, já foi. Deus te deu só uma dormidinha, mas essa dormidinha que ele deu foi suficiente para ele se desequilibrar e cair da janela. E sabe onde ele caiu? Para o lado de fora. Se cair para dentro tinha sido menos problema, né? Só dava um susto, levantava e pronto, né? Mas ele caiu para o lado de fora, irmãos. Ele caiu lá daquela altura de aproximadamente 12 metros. E sabe o que aconteceu? A queda dele foi letal. Ele caiu e morreu. É isso que diz o texto aqui para a gente. Ele caiu lá naquela janela e foi levantado morto. As pessoas chegaram lá e olharam para ele, colocaram a mão e constataram que não havia respiração, que Eutico tinha morrido, porque não vigiou, porque dormiu no lugar e na hora errada, porque talvez pensou que por ser jovem ou por ter destreza que ele conseguia fazer alguma coisa. Sabe o que ele descobriu? Que só Deus pode salvar a vida dele. E daí o apóstolo Paulo desce lá, se deita sobre ele, abraça ele e fala: fiquem tranquilos que a vida está nele. Glória a Deus. Ou seja, fiquem tranquilos que ele já ressuscitou. O apóstolo Paulo ressuscita para mostrar que Deus é o único que pode salvar a nossa vida. Não confie na sua força, não confie na sua destreza, mas confie em Deus. Não deixe as janelas te roubar. O apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 1, verso 14, ele diz que todas as pessoas são tentadas quando são atraídas pelos seus desejos maus.
Eu falo, primeiro você é atraído pelo desejo mau. Primeiro nasce dentro do seu coração o desejo, daqui a pouco você olha para a janela, você é atraído, você é roubado, e aí você é tentado. E cai. E só Deus para levantar. Né? Porque é Ele que levanta. A gente pode cair, mas se cairmos e quisermos levantar, não ficaremos prostrados. Por isso, queridos e queridas, irmãos e irmãs, quero dizer para você nesta manhã aqui, todos vocês, jovens, né, essa história aqui é de um jovem, né, quero dizer para a nossa juventude, hoje tem bastante jovens aí na igreja, né? Glória a Deus por isso. Mas não somente aos jovens, a você também, irmão, irmã, eu digo a você que tenha cuidado. É hora de nós abandonarmos toda e qualquer janela que esteja nos distraindo. É hora de perder a distração, é hora de parar com a distração, é hora de sair dessa janela, é hora de começar a colocar o foco nas coisas de Deus. É hora de começar a colocar o foco nas coisas da salvação, pois Jesus está voltando. Amém. Cada dia está mais próxima a volta de Deus, cada dia está mais próxima a volta de Jesus. Ele já está às portas e a gente fica às vezes dormindo, vacilando. Perigo da janela, cuidado. Fique atento. Abra o olho, porque Ele quer chegar e quer encontrar você vigilante. Ele quer te encontrar aqui sóbrio, desejando ardentemente que Ele volta, dizendo assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. É isso que Deus deseja, é isso que Jesus quer te encontrar quando Ele voltar, quer te encontrar assim, feliz, olhando para o céu e dizendo: este é aquele que nós aguardávamos, o Salvador da nossa vida. A Bíblia diz que vai ser um dia, um grande dia, mas vai ser também um terrível dia. Então que seja para mim e para você um grande dia. Um dia alegre, um dia de felicidade, um dia em que a gente tenha um encontro com Jesus e encontre a salvação que nós almejamos, que nós porfiamos e que nós fazemos por onde chegarmos lá. Ainda que não seja pelas obras, mas é preciso que a gente cuide, vigie a cada dia e a cada instante da nossa vida. Amém? Eu desejo que Deus te abençoe grandemente a sua vida, que esta mensagem ela sirva de alento espiritual, de despertamento espiritual para você depois do culto, ainda, quando você for embora para casa, quando você for fazer qualquer outra coisa, que você lembre da palavra de Deus. Perigo da janela. Amém. Pastor, vai com a palavra. Muito bom. Louvado seja Deus pela mensagem bastante reflexiva, muito boa, graças a Deus, de uma forma, eu acredito, bastante simples, muito metódica, didática. Deus, Ele falou comigo e com você. Amém? Nós vamos deixar a oração para o final. Eu quero convidar vocês para postar-se em pé mais uma vez e nós vamos louvar a Deus com o número do hino 316, Bendita Segurança. Amém? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Amém. Louvamos a Deus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu,
Amém? Louvado seja Deus.